Tomota, obrigado aí por ter arrumado um tempo Obrigado. na sua agenda. Seja muito bem-vindo. Já quero que você já no seu olá para nossa audiência, volte um pouco no tempo, lá no finalzinho dos anos 90, quando você virou o jurídico do Flamengo. E quero que você conte para o pessoal que está em casa o primeiro caso que você teve que defender. E obrigado de novo por estar aqui. Mais uma vez, obrigado também pelo convite, é um prazer. Demorou, mas saiu, né? Uhum. Isso eu sempre, estava até comentando, fazer um convite no meio de janela de transferência é sempre complicado. Geralmente eu aviso para minha mulher e para meus gatos, eu não tenho filho, eu tenho mulher e gato. Falo, ó, vocês vão me ver daqui a uns 2 meses só, né? Porque a gente não para. Pois é, essa história toda começou realmente lá atrás, em 1997, 96 para 97, onde eu fui convidado para ser, por um grande amigo, Goni Arruda, que hoje é deputado lá pelo Ceará. Eu fui convidado para ser diretor de futebol amador do Flamengo. E eu sempre fui flamenguista, enfim. Então, aquilo ali, para mim, soou quase como mágica, né? Fazer parte ali, conviver com o Flamengo. E eu costumo dizer que ali, para mim, foi até hoje eu trago lições daquele momento, né? Porque você trabalhar com futebol de base num clube como o Flamengo, no final dos anos 90, são experiências realmente que, hoje em dia, comparando com como é o futebol hoje, como era, em alguns momentos de hoje, momentos um pouco, às vezes, agudos, eu sempre repenso e relembro o que era aquele momento, né? Cansei de fazer jogo de Copa São Paulo, Copa Light, Taça BH, aquelas famosas preliminares de junior e de juvenil antes dos jogos do Flamengo no Maracanã, Rua Bariri, Moça Bonita, 40 graus, né? Não é realmente um piquenique você fazer uma preliminar de Flamengo e Bangu num domingo de verão no Rio de Janeiro, no Moça Bonita. Mas é uma experiência espetacular. E eu tive vários jogadores ali que, enfim, hoje se tornaram grandes amigos. Juan, Júlio César, Adriano, todos foram meus jogadores de base. Juan subiu para o profissional, Adriano subiu para o profissional. Tem uma história engraçada, inclusive, da vinda do Adriano para a Itália, depois a gente pode contar. Que começou ali realmente, quando o Flamengo treinava na Gávea. Mas épocas de, realmente, ônibus sem ar-condicionado, puxar aquela cortininha ali no ônibus para o sol não bater no rosto nas viagens que a gente fazia, às vezes passar antes ali na antiga e finada supermercado Sendas para comprar laranja descascada e pão com manteiga para levar para o treino, que às vezes o jogador chegava 3 horas de ônibus para poder treinar com fome, treinava lá no Cefam, às vezes na Avenida Brasil. Ou seja, são momentos que eu trago com muito carinho, que foi, repito, um grande aprendizado, porque ali você não tem o holofote, você não tem a torcida esperando, você não tem o aeroporto, né? Você não tem aquela elite do futebol, e que todo mundo acha que o futebol é o que você vê na televisão, que a gente discute aqui. A gente está discutindo aqui 1% do futebol, né? Mas o que está acontecendo nesse exato momento, na realidade do futebol, é completamente diferente. Então, para mim, foi uma grande honra, um grande aprendizado, uma grande escola, eu começar como diretor de futebol amador. Logo depois, ali, 98, 99, aí eu fui convidado, se não me engano, do presidente, não sei se era o Hélio Ferraz ou o Luiz Augusto Veloso, me chamaram para ser diretor de futebol, diretor jurídico de futebol, ficava ali transitando nos dois, né, porque ainda tinha aquela coisa da base, do profissional, subia, descia, jogador, que é um processo um pouco complicado nos dias de hoje. E eu lembro que quando eu comecei a fazer o jurídico, na verdade eu comecei a fazer o jurídico por um convite, que tinha algum problema com algum advogado do Flamengo que eu não podia fazer uma defesa, e eu assistindo um jogo de domingo na televisão, era Flamengo e Olaria, se não me engano, Flamengo e Friburguense, e teve uma grande briga. Aí era o Romário, brigou com um cafezinho, aí o Klemer entrou, o goleiro, foi expulso, o Eugênio Onça, que era o diretor, invadiu o campo, ou seja, foram uns 4 expulsos. Outro dia eu tava até revendo essa cena no YouTube, tá lá a cena, se vocês forem ver o baixinho dar uma voadora no jogador, uma confusão danada, é famosa essa cena. E aí na segunda-feira, né, eu lembro que o presidente me ligou e falou, olha, o diretor de futebol me ligou e falou, olha, você vai ter que fazer a defesa, né, na FERJ na quarta-feira às 2 da tarde. Eu falei, mas peraí, defesa de quem? Não, do Romário. Eu falei, o Romário, eu pedi autógrafo dele ontem, agora eu vou ter que pedir autógrafo na procuração para defender. Enfim, então eu fiz a primeira defesa, não lembro qual foi o resultado, mas eu lembro que o Eugênio Onça, falecido, o Eugênio Onça, diretor do Flamengo, não ficou muito feliz, porque eu lembro que eu passei um vídeo
para tentar fazer a defesa do Romário. Naquela época você ainda usava o videocassete, né? Você colocava lá para os auditores verem aquele vídeo lá, às vezes não funcionava. E a edição não ficou muito boa, porque aparecia o diretor do futebol do Flamengo batendo no jogador. E o cara tomou um gancho enorme, falou, pô, ele apontava, e não gostou muito, mas acho que o Romário, enfim, acabou sendo absolvido, ou pegou um gancho pequeno. Mas, enfim, histórias do futebol, histórias do Flamengo. Então, repito, tenho muito orgulho que a gente passou ali. Mas depois, só continuando, acho que também foi um terceiro grande aprendizado, quando o Flamengo assinou com a ISL. Né, em 2001, nessa época eu fui fazer um mestrado na Inglaterra, na Universidade de Warwick, nada a ver com esporte na época. Eu virei diretor internacional do Flamengo. Na verdade, era um cargo ali muito mais representativo do que efetivo. Eu lembro que eu fiz uma visita ao Arsenal, eu fiz uma visita ao Chelsea, mas nada de especial. E um dia eu recebo um telefonema do presidente do Flamengo, dizendo, olha, a gente está embarcando quarta-feira, eu e o Amir Bocaiúva, meu grande amigo, sócio do Chico Musnick, e ele me disse, Mota, a gente está indo assinar um contrato do Flamengo com a ESL, a gente precisava, você está na Inglaterra, você podia acompanhar a gente à Suíça para fechar o contrato. E ali passamos 3 dias negociando, eu lembro que eu fui lendo no avião da Inglaterra para a Suíça a minuta do contrato, e ali o Flamengo assinou, depois de 3 dias, o maior contrato de marketing esportivo, né? Para quem não lembra, a ISL, na época, era a maior empresa de marketing esportivo do mundo. Então, foi um contrato muito interessante, eu também aprendi muito. Ali eu comecei a entender um pouco que o futebol ia além dos 90 minutos, né? Eu lembro que no jantar, uma história interessante, no jantar, de comemoração, a gente tinha fechado o negócio, aí fomos todos jantar, e aí discutindo, aí a ISL, tinham 3 diretores da ISL, e um deles falou assim, bom, agora vamos começar a pensar também o futebol do Flamengo, né? A gente precisa monetizar, foi criada a Flalic, que era Flamengo Licenciamento, você vê, 2001, já se tinha essa ideia do licenciamento de marca de clube. Vamos contratar o Roberto Baggio para o Flamengo. Eu falei, Roberto Baggio, aquele que há 4, 5 anos atrás perdeu o pênalti lá em Los Angeles, tal, esse meu, não, para quê? Não, porque a gente precisa internacionalizar a marca Flamengo, então nós precisamos de um grande ídolo para tentar botar o Flamengo na prateleira internacional. Você vê, hoje parecem discussões comuns, corriqueiras, mas numa época que sequer você tinha rede social, numa época que sequer você tinha a internet que você tem hoje, né? Internet de escada, aquelas coisas. Então foi uma sucessão de lições, uma sucessão de aprendizados que, repito, eu trago até hoje para os negócios que a gente assessora. Muito legal. Eu falei que ele era resenheiro. O que não falta é história. Tem que me cortar, porque se deixar, meu amigo, eu falo. A gente tá aqui pra isso. Então, ó, antes de eu começar aqui as perguntas, o Pedrão também, você falou de uma história legal da venda do Adriano. Então, eu queria que você contasse pra gente aí. O Adriano, na Imperador, Sim. Começou na base do Flamengo, foi vendido pra Itália. Qual que foi essa história? O Adriano, o Flamengo treinava na Gávea, né? Pra quem não sabe, quando os jogos de domingo, no sábado, o Flamengo fazia um treino na Gávea, um treino festivo, né? A imprensa, a torcida, todo mundo ali na beira do campo. Aí tinha aquele rachão ali, aquela coisa, muito mais para, enfim, não era bem um treino, era mais uma apresentação. E eu recebi um ex-diretor da FIFA no Rio de Janeiro, um grande amigo meu, hoje parceiro de negócio, Gianpaolo Montineri, uma figura importantíssima, ele que inclusive, na época da briga do Ronaldinho Gaúcho com o Grêmio, da ida para Saint-Germain, nós advogamos, eu advoguei para o Grêmio naquela época, o escritório assessorou. O Gianpaolo era o diretor, né, do Estatuto do Jogador na época da FIFA, isso em 2001 também. E ficamos muito amigos ali. Ele é um grande, foi meu padrinho de casamento, inclusive, né? Foi meu padrinho. Ele foi ao Rio de férias. Eu falei, olha, vamos lá, vou levar você. Amanhã tem jogo domingo, vamos pro jogo domingo. Sábado tem um treino ali na Gávea, vamos lá, acho que é legal pra você entender. Ele é suíço-italiano. Quando a gente entra na Gávea, ali pelo portão de trás, ali pela praça, estacionei o carro, saí com ele do carro, fomos andando, tinha aquelas grades, lembra como se fosse hoje. O Adriano, ele subiu pro profissional para aquele jogo, ele jogava ainda, né, no juniores, e a gente subia o Juan, subia o Júlio César, aí subia o Adriano, e o Adriano tava naquele rachão, e quando ele entra no campo da Gávea, o Adriano, era aqueles cruzamentos, aquele treinamento de cruzamento, o Adriano, com aquele jeito peculiar dele, ele destruindo a defesa do Flamengo, um cabeçada, asa, aquele jeito, né, aquela proteção de bola que ele faz. Aí o Gianpaolo falou, mas quem é aquele jogador? Eu falei, pô, Adriano, um jogador nosso de júnior, né, tá subindo aí, e já era um tanque o Adriano. E o Gianpaolo muito bem relacionado na Itália, com os clubes italianos,
voltou para a Europa e comentou com amigos da Inter de Milão que tinha um jogador no Brasil, que era o Adriano. Pouca gente sabe dessa história. Moral da história, 6 meses depois, o Adriano era contratado, foi pro Parma, né, emprestado pro Parma, mas foi contratado pela Inter, numa troca com o Vampeta, vocês lembram bem disso, né? E então, na verdade, a ida do Adriano para a Europa, ela se deu numa tarde de sábado de Campeonato Carioca no Rio de Janeiro, visto por um ex-diretor da FIFA, e zero interesse comercial, interesse esportivo, como apaixonado pelo futebol. E ali começa a história do Adriano, imperador na Europa. Olha, que legal. Então, o Marcos Mota aí foi um dos responsáveis pela revelação de Adriano. Pra mim, E geração mais ou menos essa, né? Júlio César, Juan, Adriano. Imagina esse vestiário, né? Nossa Era bacana. E juntava com os profissionais ali muito também, legal. Meu Deus. É engraçado que eu lembro que, às vezes, na preliminar, né, os jogadores, aí tinha o Iranildo, o Lúcio, o Romário, aquele time, né? E eu lembro que, às vezes, os jogadores profissionais, eles recebiam as chuteiras novas e o roupeiro, né, o russo, ele molhava a chuteira do jogador profissional e deixava pro junior amaciar a chuteira. Aí a gente chegava 2 da tarde no estádio, o vestiário vazio, tinha lá aquelas chuteiras assim, molhadas, todas úmidas. O que estão? O Romário pediu pro fulano ali amaciar, então fala pra ele jogar com a chuteira do Romário. Então eles amaciavam a chuteira do jogador profissional, literalmente. Nossa, e devia ser muito legal pra eles. Muito legal. Meu Deus.